E se eu te dissesse que aquilo que você mais teme, a escuridão invisível do narcisista, pode se tornar a sua maior metamorfose? Imagine por um instante o empata, aquele que sempre absorve dores alheias, atravessando o abismo e retornando diferente, irreconhecível até para si mesmo. Mas quem ele se torna após suportar e sobreviver ao veneno mais mortal da psique? Essa é a pergunta que lateja no fundo da sua consciência e que só encontrará ecos se você ousar seguir até o fim. Carl Jung dizia que a sombra não pode ser destruída, apenas integrada. Mas o que acontece quando essa sombra não é apenas sua, e sim a projeção tóxica de outro? O empata, ao receber essa escuridão, não morre, mas também não volta o mesmo. Ele carrega marcas invisíveis, cicatrizes que não aparecem na pele, mas que moldam cada gesto, cada pensamento, cada pulsação secreta. A sobrevivência não é um retorno, é uma transfiguração. Você acredita que a dor só destrói, ou ousaria admitir que ela pode parir uma força que você ainda não conhece? Jung nos alerta: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos retorna como destino. E se a sobrevivência do empata não fosse um alívio, mas uma convocação? E se, ao absorver o abismo do narcisista, ele fosse forçado a decifrar partes ocultas de si, partes que jamais teria coragem de encarar em circunstâncias comuns? O mistério está aqui. O empata sobrevive, mas algo nele deixa de ser apenas luz. Ele descobre camadas que perturbam, dons que assustam, visões que ninguém mais consegue suportar. É como se, ao caminhar pelo labirinto da mente narcisista, ele tivesse roubado chaves proibidas, segredos capazes de abrir portas que o mundo prefere manter trancadas. Mas será que carregar esse poder é uma bênção ou uma maldição silenciosa? O que resta após atravessar a noite escura da alma não é mais inocência, é alquimia. O empata, agora transformado, passa a caminhar entre dois mundos: a sensibilidade que ainda o define e a escuridão que o reconfigurou. Quem ele se torna, só aqueles que ousarem olhar para além das máscaras conseguirão compreender. E é isso que você está prestes a descobrir, se tiver coragem de permanecer até o último sopro desta revelação. Há feridas que não sangram, mas queimam em silêncio. O empata, ao se deparar com o peso sufocante da alma do narcisista, descobre que não apenas recebeu a dor do outro, mas foi moldado por ela. Essa escuridão não pede licença, não pergunta se pode entrar. Ela invade, contamina e se instala como uma segunda pele. A pergunta que ecoa dentro é simples e cruel: depois de tudo isso, ainda sou quem eu era? No reflexo de si mesmo, o empata não reconhece mais a antiga inocência. Há sombras nos seus olhos que não estavam ali antes, uma densidade que atravessa o silêncio. Carl Jung diria que aquilo que o homem rejeita em si retorna com força destrutiva. Mas o empata não rejeitou, ele absorveu. Ele carregou sobre si o peso de uma dor que não era sua, e ao fazê-lo, transformou-se em um recipiente de forças que ultrapassam sua compreensão imediata. E então surge o paradoxo. O que parecia ser destruição absoluta é também o nascimento de algo novo. Não é mais o mesmo ser sensível que caminhava na beira da luz. Agora existe nele um fragmento do caos que enfrentou. E esse fragmento, por mais doloroso que seja, traz consigo uma estranha forma de poder. Poder de enxergar o que antes era invisível, de sentir o que antes era oculto, de pressentir o que outros não ousam sequer tocar. Mas junto desse poder vem o fardo, porque ninguém fala sobre o preço que se paga ao sobreviver ao narcisista. Ninguém revela que a sobrevivência é uma espécie de pacto silencioso. Você sobrevive, sim, mas carrega dentro de si uma memória viva do veneno. E esse veneno às vezes sussurra, às vezes grita, às vezes tenta se passar pela sua própria voz.
O empata percebe, aterrorizado, que já não sabe com clareza onde termina o outro e onde começa ele mesmo. É nesse ponto que a jornada deixa de ser sobre escapar e se torna sobre enfrentar. Jung nos alerta que a sombra, quando ignorada, governa em segredo. O empata, ao ser tocado por essa escuridão, já não pode se dar ao luxo da ignorância. Ele é forçado a olhar para dentro, a encarar os monstros que o habitam agora, monstros que nasceram do contato íntimo com o narcisista, mas que agora respiram dentro do seu próprio peito. O silêncio da noite traz lembranças estranhas. Fragmentos de frases ditas pelo narcisista voltam como ecos fantasmagóricos, repetindo-se até perderem o sentido. O empata se pergunta: será que sobrevivi ou apenas me tornei mais um espelho? Deformado dessa sombra, a dúvida consome, corrói, mas também desperta uma busca, porque só mergulhando mais fundo será possível separar o que é dele do que foi imposto. E nesse mergulho, uma nova percepção começa a se insinuar. O empata descobre que, paradoxalmente, ao absorver tanta escuridão, desenvolveu uma sensibilidade quase sobrenatural para reconhecê-la em qualquer lugar. Ele passa a enxergar mentiras escondidas em sorrisos, perceber manipulações antes que se concretizem, sentir o peso da energia de um ambiente com um simples olhar. Essa é a cicatriz que se torna visão. Mas visão pode ser bênção ou maldição. Cada passo adiante parece um teste. Há momentos em que o empata sente orgulho da força conquistada, mas logo em seguida é consumido pela vergonha de carregar dentro de si a marca do inimigo. Como viver com a sensação de ter se tornado parte daquilo que mais lhe feriu? Como respirar, sabendo que o ar que entra também traz o gosto da sombra alheia? Essas perguntas não pedem resposta, pedem coragem. O empata aprende, de forma dolorosa, que sobreviver não significa voltar ao que era. Sobreviver é nascer de novo, mas como um ser que agora conhece as duas faces da realidade, a luz e a sombra, o amor e o veneno, a confiança e a traição. Esse conhecimento o distancia dos outros, porque poucos suportariam carregar tal dualidade. Mas é justamente essa dualidade que o torna único, que o torna necessário, que o torna algo além do que era antes. E é nesse ponto da jornada que o empata começa a pressentir. Talvez sobreviver não seja apenas resistir, mas transformar. Transformar o veneno em antídoto, a sombra em sabedoria, a dor em linguagem secreta. Mas para isso, ele terá que caminhar ainda mais fundo, até a raiz do labirinto onde a sombra e a luz se encontram. E essa travessia está apenas começando. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O empata começa a notar que algo nele mudou de forma irreversível. Antes, sua sensibilidade era uma espécie de jardim aberto, vulnerável, sempre exposto ao vento e às tempestades. Agora é como se o solo tivesse se tornado rocha, e cada emoção que o atravessa precisa escavar fundo para deixar marcas. Mas essa rocha não é apenas proteção, é também peso. Um peso que o lembra constantemente do que viveu, do que absorveu, do que sobreviveu. O tempo que deveria curar não apaga, ao contrário, aprofunda. Há noites em que o silêncio é tão denso que parece ecoar por dentro, trazendo de volta cenas que nunca pediu para carregar. O olhar frio do narcisista, o veneno disfarçado em palavras doces, o jogo invisível que o aprisionava sem correntes.
Jung diria que a alma grava em símbolos aquilo que o consciente não consegue suportar. E é exatamente isso que acontece. Cada memória se torna um símbolo oculto, esperando ser decifrado. Mas o que o empata descobre é ainda mais perturbador. Ele não apenas lembra do narcisista, ele sente como se carregasse parte dele. É como se fragmentos da escuridão ainda se movessem por dentro, tentando moldar suas escolhas, distorcer sua percepção, confundir sua essência. A batalha já não é contra alguém do lado de fora, mas contra um intruso invisível que agora habita o seu próprio interior. E, no entanto, nesse mesmo caos, surge uma habilidade que nunca existiu antes. O empata começa a perceber nuances invisíveis no comportamento humano. Pequenos gestos, microexpressões, vibrações quase imperceptíveis. Ele reconhece a manipulação antes que ela aconteça. Sente a intenção antes que ela se materialize. É como se a escuridão que o feriu tivesse lhe concedido olhos que veem além da superfície. Mas ver tanto também cansa, também isola, também dilacera, porque não há retorno. Esse é o segredo cruel da sobrevivência. Não existe a ilusão da inocência perdida. O empata sabe que, ao atravessar o abismo, nunca mais poderá viver como se não soubesse. Ele carrega consigo um conhecimento que ninguém pode roubar, mas também uma dor que ninguém pode aliviar. E no silêncio, essa consciência o devora. Será que a sombra se tornou parte dele? Ou ele se tornou parte da sombra? O corpo também fala. O empata sente na pele, nos ossos, na respiração, o impacto dessa travessia. Ansiedade, exaustão, uma tensão constante, como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo quando tudo ao redor parece calmo. É como se o organismo tivesse sido reprogramado para sobreviver eternamente, mesmo quando já não há ameaça visível. E isso cria um paradoxo cruel. Viver em alerta constante é sobreviver, mas não é viver. Mas então algo se revela. No meio do tormento, o empata começa a perceber que a dor pode ser linguagem, que cada cicatriz invisível é também uma chave, que aquilo que o fragmentou pode se tornar ponte para compreender dores que outros escondem. Carl Jung dizia que não nos tornamos iluminados imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E é justamente isso que começa a acontecer. A escuridão, agora consciente, começa a se transformar em uma estranha forma de sabedoria. E com essa sabedoria vem uma nova responsabilidade. O empata percebe que enxerga o que outros não veem, que sente o que outros não suportam sentir. Ele se torna guardião de verdades incômodas, de realidades que ninguém quer encarar. Mas quem escolhe ouvir um mensageiro que carrega nos olhos a lembrança do abismo? Quem suporta se aproximar de alguém que sobreviveu àquilo que a maioria nega existir? Essa é a solidão secreta do sobrevivente. E, no entanto, nessa solidão há também um chamado. O empata sente que não sobreviveu apenas por acaso, mas por um propósito que ainda não entende totalmente. Cada lembrança, cada dor, cada sombra parece empurrá-lo para frente, como se algo maior estivesse esperando ser revelado. Ele pressente que sua metamorfose ainda não terminou, que o que viveu foi apenas o portal de entrada para uma transformação mais profunda, mais perigosa, mais inevitável. E é nesse ponto que surge a pergunta que ele não consegue afastar. Será que sobreviver foi apenas sobreviver? Ou foi um ritual secreto, uma iniciação brutal para um destino que ainda não ousa nomear? A resposta não está pronta, mas o eco dessa pergunta o persegue a cada respiração, a cada silêncio, a cada olhar lançado ao espelho. Porque no fundo, o empata sabe, algo nele está sendo chamado a despertar. Há um instante em que o empata, cansado de lutar contra memórias, percebe algo estranho. A escuridão que o invadia não é mais apenas inimiga. Ela se mistura às suas veias como se fosse parte do próprio sangue. Isso o assusta, mas também o fascina, porque aquilo que antes era só veneno, agora se comporta como um código secreto, um idioma oculto
que começa a traduzir dores, silêncios e verdades escondidas. O que era ferida começa a se insinuar como revelação. E nesse ponto, ele descobre uma nova forma de perceber o mundo. O olhar do empata já não é o mesmo. Não se limita a registrar imagens, mas atravessa superfícies, penetra intenções, decifra emoções mascaradas. É como se tivesse recebido lentes invisíveis, capazes de enxergar o subtexto da realidade. Carl Jung chamaria isso de a visão da sombra. A habilidade de perceber não apenas o que é mostrado, mas principalmente aquilo que é negado, aquilo que permanece oculto. Mas ver tanto não é simples. A cada percepção, o empata sente o peso de saber o que outros ignoram. Ele passa a distinguir claramente os jogos de manipulação, os medos disfarçados em arrogância, os vazios escondidos em sorrisos. E ao mesmo tempo em que isso lhe dá uma estranha sensação de poder, também o isola. Porque quanto mais ele vê, menos consegue fingir. E fingir é justamente o que mantém a maioria confortável. A solidão, então, se aprofunda. Não é apenas a distância física, mas uma sensação de viver em uma frequência diferente, como se as pessoas ao redor ainda habitassem uma realidade bidimensional, enquanto ele já tivesse atravessado para uma terceira camada invisível. Essa diferença dói, porque cria uma barreira silenciosa entre ele e o mundo, mas também oferece uma escolha: recuar para tentar caber novamente, ou aceitar que jamais será o mesmo e aprender a habitar essa nova dimensão. Nesse conflito, o empata percebe que carrega dentro de si uma dualidade inquietante. Uma parte deseja esquecer, apagar, voltar a ser apenas o ser sensível que oferecia luz sem reservas. Mas outra parte, mais profunda, mais sombria, sussurra que a travessia foi necessária, que esse nascimento dentro da sombra é o prelúdio de algo maior. O dilema não é apenas entre luz e trevas, é entre continuar fragmentado ou aprender a integrar. E integrar significa enfrentar o próprio medo de ter se tornado parecido com aquilo que o feriu. Esse é o tormento secreto. Será que absorver tanto não deixou nele traços do próprio narcisista? Será que, no fundo, a escuridão não se tornou também sua? Jung dizia que só quando reconhecemos o monstro em nós, podemos impedir que ele nos devore. O empata, diante desse dilema, se vê forçado a encarar de frente essa possibilidade perturbadora. É então que surge a compreensão. Sobreviver ao narcisista não foi apenas uma experiência traumática, foi também uma iniciação brutal ao contato com a própria sombra. O empata não buscou isso, não escolheu isso, mas foi arrastado para dentro de um ritual psíquico, onde a sobrevivência equivale a atravessar o fogo. E do fogo ninguém sai intacto. Ou se queima por inteiro, ou se transforma em algo mais resistente, mais profundo, mais imprevisível. E no meio desse processo, ele começa a sentir uma força silenciosa emergindo de onde antes só havia dor. Não é euforia, não é vitória. É um tipo de solidez interna que nunca experimentou antes. Como se cada lágrima tivesse se cristalizado em um alicerce. Como se cada cicatriz fosse uma âncora contra os ventos da vida. A fragilidade ainda existe, mas agora convive com uma dureza que o surpreende. Ele descobre que pode ser vulnerável e indestrutível ao mesmo tempo. Essa descoberta traz uma nova inquietação. Se ele sobreviveu e se transformou, qual é o destino dessa nova versão? O empata percebe que não pode simplesmente continuar a viver da mesma forma. Algo nele exige expressão, exige ação, exige um caminho que faça sentido para a força que agora carrega. Ele sente que essa metamorfose o chama para algo maior, como se tivesse sido preparado, a força, para uma missão que ainda não conhece. E é nesse silêncio, entre o que ele foi e o que está se tornando, que nasce o verdadeiro suspense. O empata percebe que já não pode negar sua transfiguração, mas também ainda não consegue nomeá-la. Ele está entre mundos, entre versões, entre dores e descobertas. E a cada respiração, a pergunta se intensifica. Quem sou eu agora que atravessei a escuridão e sobrevivi? O empata percebe que a batalha já não acontece fora,
mas dentro. O narcisista não está mais presente em carne e osso, mas sua presença se prolonga como um eco psíquico, uma sombra que insiste em se mover pelas frestas da memória. É nesse ponto que a luta se torna mais perigosa, porque o inimigo agora veste a sua própria voz. A cada pensamento, uma dúvida: será que sou eu quem fala? Ou ainda é a sombra dele em mim? Esse conflito gera um labirinto interno onde o empata se vê perseguido por reflexos distorcidos de si mesmo. Há momentos em que sua compaixão se confunde com raiva, em que sua sensibilidade se mistura com cinismo, em que sua esperança parece atravessada por descrença. Carl Jung advertia que não há nada mais assustador do que confrontar a si mesmo. E é exatamente isso que acontece. O empata se descobre sendo perseguido pelo que agora carrega dentro. Mas nesse mesmo labirinto, algo curioso acontece. O empata percebe que cada vez que encara de frente um desses reflexos sombrios, eles perdem força. O que parecia um monstro revela-se como uma máscara, e atrás da máscara há apenas dor, fragilidade, vazio. A escuridão do narcisista, quando decifrada, não se mostra como invencível, mas como carência disfarçada de poder. E o empata, ao perceber isso, começa a desfazer o feitiço invisível que o aprisionava. Essa revelação, no entanto, não traz alívio imediato, porque enxergar a fragilidade do narcisista não significa apagar as cicatrizes. Pelo contrário, torna a dor ainda mais profunda ao perceber que sua vida foi marcada por alguém incapaz de dar aquilo que exigia em excesso. É nesse ponto que o empata percebe que sua ferida é também um espelho do vazio alheio, e carregar esse espelho é um fardo quase insuportável. Há noites em que ele sente vontade de quebrar esse espelho, de negar tudo o que viveu, de se despir dessa marca invisível. Mas há algo em sua alma que não permite, porque negar seria perder também a sabedoria conquistada, a visão adquirida, o despertar doloroso que o fez atravessar a escuridão. O empata se vê preso entre o desejo de esquecer e a necessidade de honrar sua própria travessia. E nesse impasse, a alma começa a sussurrar. O empata percebe que a única saída não é destruir a sombra, mas integrá-la. Não é negar que foi contaminado, mas aceitar que dessa contaminação nasceu uma nova forma de ser. Jung dizia que a individuação acontece quando a consciência abraça tanto a luz quanto a escuridão. E agora, diante desse limiar, o empata sente que sua verdadeira missão é justamente essa: unir o que antes parecia inconciliável. O processo não é fácil. A integração exige que ele se veja como realmente é. Alguém que já foi frágil, já foi manipulado, já foi quebrado, mas que ao mesmo tempo possui agora uma força que nasce da experiência direta com a dor. A sombra não desaparece, ela se torna parte da sua linguagem, parte do seu olhar, parte da sua identidade. E é nesse reconhecimento que o empata encontra o início da verdadeira liberdade. Mas a liberdade vem acompanhada de risco, porque ao carregar essa nova identidade, o empata também percebe a tentação de usar esse poder para ferir, manipular, devolver a escuridão ao mundo. Ele sabe que está diante de uma escolha silenciosa: repetir o ciclo que o feriu ou transformar esse ciclo em algo inédito, em algo criador, em algo que não destrói, mas revela. Essa escolha é a prova máxima da sua sobrevivência. Cada passo nesse caminho se torna uma dança entre extremos. Há dias em que o empata se sente próximo de se perder, quase consumido pela raiva ou pela dor acumulada. Mas há outros em que ele se percebe capaz de oferecer uma compaixão tão profunda que ultrapassa qualquer lógica. Essa oscilação o atormenta, mas também o fortalece, porque é justamente nela que está a essência da sua nova identidade. Não mais apenas luz,
não mais apenas sombra, mas uma síntese viva das duas. E é nesse estado de síntese incompleta, nesse espaço entre queda e ascensão, que o empata pressente o próximo passo de sua jornada. Ele começa a sentir que aquilo que sobreviveu não foi apenas para si, mas para algo maior. Um chamado que se aproxima, um destino que exige coragem para ser nomeado. Mas antes de descobrir qual é, ele terá que enfrentar a parte mais sombria de si mesmo, aquela que ainda teme ter se tornado igual ao seu algoz. O empata sente que o mundo ao seu redor já não responde da mesma forma. Pessoas comuns parecem movidas por ritmos que ele não consegue mais acompanhar. Seus olhos enxergam frestas que outros ignoram. Seus ouvidos captam silêncios que ninguém percebe. É como se a sobrevivência tivesse afinado seus sentidos para uma frequência invisível, onde cada detalhe carrega uma mensagem secreta. Essa nova sensibilidade é poder, mas também é peso. A cada dia, ele percebe que já não pode se encaixar no molde antigo. O lugar de inocência absoluta, de doação ilimitada, de confiança cega, foi destruído no fogo da experiência. O que resta é uma nova identidade que ainda não tem nome. Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste. E o empata, ao resistir em aceitar sua transformação, apenas prolonga o tormento, até que percebe, não há retorno. O que foi tocado pela sombra jamais será apenas luz outra vez. Mas é justamente nesse reconhecimento que surge a virada. Porque ao aceitar a escuridão como parte de si, o empata deixa de ser perseguido por ela. A sombra, antes inimiga interna, começa a se tornar aliada, um mapa secreto que aponta caminhos ocultos. O que antes era ruína começa a se revelar como arquitetura. O que antes era veneno começa a se insinuar como remédio. O paradoxo se instala. A dor é também fonte, a ferida é também portal. Esse portal não é fácil de atravessar. Cada passo exige que ele renuncie à imagem idealizada de quem acreditava ser. Ele já não é apenas o ser compassivo que sofre pelos outros. Agora, ele é alguém que conhece a escuridão de dentro, alguém que viu o rosto da sombra e sobreviveu para contar. E isso o torna não apenas mais forte, mas mais perigoso também, porque carregar a sombra é caminhar sempre na fronteira, entre cura e destruição. Há momentos em que essa fronteira o assusta. O empata teme perder-se, teme usar seu novo poder para ferir, teme repetir o ciclo, mas é justamente nesse medo que sua humanidade permanece viva. Ele descobre que não precisa escolher entre ser apenas luz ou apenas trevas. A verdadeira transformação é aprender a carregar os dois como polos que se equilibram em tensão constante. A dualidade não o aprisiona mais, ela o sustenta. E com essa nova sustentação, o empata começa a compreender o que sua sobrevivência realmente significa. Não foi apenas um acaso, não foi apenas sorte, foi uma iniciação brutal que o empurrou para a individuação, o processo de se tornar quem realmente é. Jung dizia que o encontro com a sombra é o momento mais decisivo da vida interior. E o empata, tendo atravessado o inferno narcísico, agora pressente que sua alma foi preparada para algo maior. Ele percebe que o que carregava como fardo pode, na verdade, ser um chamado. A sensibilidade que antes o aprisionava em dores alheias, agora se transforma em radar para a verdade. A fragilidade que antes o expunha, agora se torna sua fonte de humanidade profunda. A sombra que antes o ameaçava, agora o capacita a reconhecer monstros escondidos nos outros e enfrentá-los. O empata não apenas sobreviveu, ele se tornou um intérprete da escuridão. Mas ainda resta uma pergunta sem resposta. Para que tudo isso? Para que suportar tanto? Para que atravessar um abismo que quase o destruiu? Será que foi apenas para não ser mais enganado? Apenas para ser mais forte? Ou será que há um propósito ainda maior esperando por ele? Um destino que só se revela a quem atravessa a noite escura da alma e retorna com os olhos queimando de lucidez? Essa pergunta não o abandona. Ela o acompanha como um sussurro, como um chamado, como uma promessa ainda não cumprida. Ele pressente que sua transformação não é o fim,
mas o início de um caminho em que sua história pessoal se tornará uma chave para outros, em que sua dor poderá se transformar em mapa, em que sua sombra poderá iluminar estradas que ninguém ousa percorrer. E é nesse exato limiar que o empata se encontra, não mais a vítima, não mais apenas o sobrevivente. Ele está diante de si mesmo como uma criatura renascida, metade luz, metade sombra, portador de um conhecimento que poucos suportariam carregar. O que ele fará com isso? Esse é o enigma. Mas uma coisa é certa, depois de absorver a escuridão mortal do narcisista e sobreviver, o empata nunca mais será o mesmo. E a revelação do que ele se tornou ainda está por vir. Há momentos em que o empata se olha no espelho e sente que já não enxerga apenas o próprio rosto. Há algo a mais refletido ali, uma presença, uma densidade, como se o olhar carregasse histórias que não pertencem apenas a ele. É como se tivesse se tornado depositário de vozes antigas, de dores ancestrais, de segredos que não pediram para ser revelados, mas que agora vibram através dele. O silêncio, antes apenas ausência de som, agora se transforma em linguagem. Cada pausa, cada vazio, cada sombra no ambiente parece falar diretamente com ele. A sobrevivência ao narcisista lhe concedeu essa sensibilidade ampliada, mas junto dela veio uma inquietação insuportável. Será que esse novo dom é um presente ou uma prisão refinada? Afinal, ouvir demais também pode ser uma forma de perder-se. Carl Jung descreveu que ao mergulhar na sombra, o ser humano toca regiões do inconsciente coletivo. É o que o empata começa a sentir, que o que carrega não é apenas sua história individual, mas o peso simbólico de muitos. Ele percebe no seu corpo e nos seus sonhos a ressonância de dores que parecem maiores do que qualquer biografia pessoal. Essa descoberta o assusta e o fascina, porque sugere que sua transformação ultrapassa os limites da própria vida. Aos poucos, ele se dá conta de que não apenas sobreviveu, ele foi escolhido pela experiência. A ferida narcísica que atravessou não é apenas uma tragédia, mas uma iniciação. Como os antigos xamãs, que eram despedaçados em visões, para depois renascerem com poder de cura, o empata sente que também foi quebrado para ser reconstruído em outra forma. Mas a questão permanece. Reconstruído para quê? Essa pergunta não o abandona. Ela pulsa como um tambor no fundo da consciência, acompanhando cada gesto, cada pensamento. O empata sabe que não pode simplesmente viver como antes, porque dentro dele existe uma força que exige movimento, mas ao mesmo tempo não ousa se precipitar. Ele teme o que pode acontecer se usar mal esse novo poder. Teme que a sombra, em vez de aliada, se torne novamente carrasco. É nesse estado de tensão que sua alma começa a despertar visões. Sonhos carregados de símbolos emergem, mostrando labirintos, portas trancadas, animais que o perseguem e ao mesmo tempo o protegem. Ele sente que esses sonhos não são apenas produtos da mente cansada, mas mensagens de um inconsciente que deseja orientá-lo. Eu chamaria isso de o self tentando emergir, o núcleo mais profundo da psique, chamando o indivíduo para seu destino. Mas o empata resiste. Ainda existe nele o desejo de ser apenas normal, de se libertar desse excesso de intensidade, de voltar ao estado em que não precisava carregar tanta consciência. Essa resistência cria uma batalha interna dolorosa. Uma parte deseja dormir, outra parte exige despertar. E essa tensão o coloca no limite, como se cada escolha fosse um divisor entre vida e ruína. É nesse abismo que ele descobre que já não tem mais escolha. O despertar já começou e não pode ser interrompido. O que resta é aprender a caminhar nessa nova realidade, mesmo sem entender todos os códigos. É como se estivesse diante de um livro escrito em uma língua desconhecida, mas sentisse que cada página contém respostas
respostas que sempre buscou. A escuridão que o feriu é agora o alfabeto secreto da sua própria redenção. E no fundo dessa percepção surge um vislumbre perturbador. Talvez o empata não tenha apenas absorvido a escuridão do narcisista. Talvez ele tenha absorvido a escuridão da humanidade inteira, condensada naquela relação. Talvez o narcisista tenha sido apenas o canal, o espelho, a porta de entrada para um contato muito mais profundo com o mal universal que atravessa os séculos. E sobreviver a isso significa carregar uma responsabilidade maior do que jamais imaginou. E assim, o empata segue em silêncio, sabendo que ainda não compreende completamente o que se tornou. Ele caminha como alguém entre mundos, demasiadamente humano para ser apenas luz, demasiadamente transformado para ser apenas humano. O que ele fará com essa nova condição permanece como uma pergunta que não pode ser calada, apenas sentida. O silêncio que segue após a escuridão não é vazio, é cheio de ecos, de vozes, de símbolos que permanecerão dançando na alma. O empata que atravessou o abismo não retorna intacto, ele retorna com o peso daquilo que viu e a leveza daquilo que compreendeu. E é nesse contraste que a transformação se revela, naquilo que não pode mais ser desfeito. As dores absorvidas se tornaram sementes. O que antes parecia veneno agora se transmuta em raízes que sustentam uma árvore que cresce em direção ao alto, mas que nunca esquece a profundidade do solo em que foi plantada. O empata descobre que sua força não está em evitar a sombra, mas em reconhecer que dela nasce a própria luz que o guia. Cada cicatriz, antes motivo de vergonha, agora pulsa como mapa secreto. A alma fala através de marcas invisíveis, e cada uma delas conta uma história de queda e ascensão. É nesse reconhecimento que o empata se torna alquimista de si mesmo, aquele que transforma a dor em linguagem, sombra em símbolo, silêncio em revelação. E quando olha ao redor, percebe que o mundo continua o mesmo, mas seus olhos já não o são. Onde antes via apenas gestos banais, agora percebe segredos. Onde antes havia apenas ruído, agora enxerga mensagens. Essa é a dádiva e o peso da sobrevivência. Não poder mais se perder na ilusão da superfície. Carl Jung ensinava que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. O empata, ao absorver a escuridão mortal do narcisista, foi forçado a olhar para dentro com intensidade que ninguém escolheria voluntariamente. E nesse olhar, encontrou não apenas fragmentos do outro, mas partes de si que estavam adormecidas, esperando por esse chamado brutal para acordar. O paradoxo é inevitável. O empata se tornou mais forte justamente porque foi quebrado. E agora carrega em si uma verdade que não pode ser dita em palavras, apenas sentida. Uma verdade que se revela nos silêncios, nos gestos, nos olhares. Uma verdade que sussurra: sobreviver não foi o fim, foi o início de um chamado maior. Esse chamado ainda não tem nome, mas pulsa no corpo como se fosse respiração. É a sensação de que o sofrimento não foi em vão, de que atravessar a noite escura da alma não o destruiu, mas o redesenhou. E cada passo agora carrega um eco. Você não é mais o mesmo e nunca mais será. E talvez esse seja o maior presente oculto da escuridão. Ensinar que a dor pode ser caminho, que a sombra pode ser guia, que o silêncio pode ser voz. O empata descobre que não precisa apagar o que viveu, precisa apenas aprender a habitar a nova forma que nasceu desse encontro. E assim, o espectador que ouve essas palavras sente algo despertar por dentro, mesmo sem saber nomear. Uma memória, um reflexo, uma inquietação, porque essa jornada não pertence apenas ao empata da narrativa, pertence a todos nós, que, em algum momento, fomos tocados por sombras que não escolhemos, mas que nos moldaram em silêncio. O segredo, então, não é fugir da escuridão, mas ousar atravessá-la, porque no coração da sombra repousa a chama mais verdadeira da luz. E quando essa chama acende dentro de nós, não há volta. Frase de encerramento simbólica. O "e" que você sobreviveu
não foi o fim. Foi o nascimento secreto daquilo que sempre esteve esperando para despertar em você. Chamada para ação integrada. Se essas palavras tocaram algo em você, deixe que essa chama continue. Compartilhe sua voz nos comentários, curta este vídeo para que mais pessoas encontrem esse caminho. E se inscreva para seguir comigo nesta jornada. Porque talvez aquilo que te despertou agora seja apenas o primeiro passo.